Hoje o Beabá traz para vocês fatos e curiosidades de uma das histórias mais conhecidas do mundo, com muitos livros e vários filmes feitos da famosa Pompeia. Você verá que a cidade já era muito famosa mesmo naquela época e saberá o porquê. Verá um verdadeiro relato de alguém que presenciou a erupção do Vesúvio. Verá também curiosidades sobre o momento da erupção e a forma como muitas pessoas morreram naquela época. Além de saber como essa cidade foi descoberta meio que sem querer. Então fica aqui comigo e roda a vinheta. Bom, eu sou o Vinícius de Moraes, esse é o canal Beabá da Vida e você é muito bem-vindo aqui. Se você curte curiosidades e também gosta de que tudo seja bem explicadinho, deixa aqui a sua inscrição porque você está no lugar certo. Aqui você não perde nada que é de curioso sobre a vida. Estamos trabalhando aí firmes e fortes para trazer o melhor conteúdo para vocês. E hoje nós vamos falar da famosa Pompeia e o seu lindo vulcão Vesúvio. Pompeia era uma cidade muito famosa na época da tragédia e o que fazia sua economia girar era o comércio e os turistas romanos. E Pompeia era uma rota muito procurada pelos turistas na época. Durante as escavações arqueológicas identificaram cerca de 25 bordéis espalhados pela cidade. Até mesmo um edifício onde a prostituição era praticada livremente. Esse edifício era bem grande e altamente organizado, com 2 níveis e 5 quartos em cada nível, com pinturas eróticas espalhadas por todos os lados, pelas paredes e pelos tetos para melhorar na imaginação dos clientes. Conhecido como lupanar, que vem do latim loba, de lupa, que significa uma gíria, que eles utilizavam para essas mulheres que trabalhavam nesses locais. Com base nos estudos de nomes das mulheres preservadas no grafite, acredita-se que elas eram escravas e a maioria era grega ou oriental. Nas paredes de Pompeia ainda aparecem intactos grandes números de grafites e várias pinturas. Isso é, na realidade, uma oportunidade rara de se ler diretamente as palavras e os pensamentos das pessoas que viviam naquela época. É bastante interessante, na realidade. As inscrições são amplas, variando de mensagens privadas até avisos eleitorais e escritas para maiores de 18 anos. Temos alguns exemplos como: "Eu não me importo sobre a sua gravidez, salva-la, eu a desprezo." Essa aí provavelmente era de algum amante ou de algum cara que estava frustrado pela gravidez da menina. Também temos outras escritas: "Se você vai lutar, que saia." Essa estava escrito numa porta de uma taberna, algum valentão aí que estava tentando procurar briga e o outro estava lá cheio de medo. Também temos uma política escrita: "Os pequenos ladrões e beberrões pedem que você seja eleito como magistrado, Vatia." Esse aí provavelmente era um político que não era muito confiável, andava com as pessoas erradas. Mas enfim, ainda existem diversos grafites intactos nas paredes de Pompeia. Vários relatos. Em relação à erupção, na época do desastre, os moradores de Pompeia não sabiam que o Vesúvio era um vulcão. Isso porque ele não entrava em erupção há mais de 1000 anos. Antes da erupção, que aconteceu em 79 d.C., não existia nem a palavra vulcão no linguajar dos romanos. Ela foi criada justamente depois desse acontecido. Um jovem chamado Plínio testemunhou a erupção de uma distância segura e escreveu o que viu. Plínio estava hospedado numa cidade localizada na Baía de Nápoles, ao lado oposto de Pompeia. De acordo com o seu relato, uma nuvem negra de forma estranha sobre a localização de Pompeia chamou sua atenção. Durante o início da manhã do dia 24 de agosto de 79, Plínio descreveu uma nuvem como um guarda-chuva com aparência de pinho, com um tronco longo vertical e um topo plano. Seu relato afirma que ele sentiu uma série de terremotos durante a noite. Isso já era a natureza dando seus sinais. Ao amanhecer do dia 25 de agosto, ele deixou a casa onde ele estava vivendo, com medo que ela pudesse entrar em algum tipo de colapso. E também viu o mar sendo sugado a partir da costa como resultado de outro forte terremoto, deixando as criaturas do mar encalhadas na areia seca. As águas voltaram depois para a costa com o tempo. Mais tarde o vento mudou e trouxe a nuvem vulcânica para cima da cidade que ele estava deixando. A cidade ficou em total escuridão. Ou seja, conseguimos perceber vários avisos da natureza que o vulcão entraria em erupção e em colapso a qualquer momento. Mas eles não sabiam nem da existência, não sabiam nem que isso existia, então infelizmente deu tudo errado. Na realidade, se você parar para analisar, a erupção do Monte Vesúvio foi incomum. Ela não teve lava e outras características associadas aos vulcões como muitos imaginam, mas envolveu um gás superaquecido que se estendeu pelo ar. Ela teve 100.000 vezes mais energia térmica do que foi lançada no bombardeio de Hiroshima. A erupção durou 2 dias. A manhã do primeiro dia foi considerada normal pela única testemunha a deixar registros escritos, o Plínio. No segundo dia, uma gigantesca coluna de magma cinza de 27 quilômetros de altura se formou. Horas depois, uma chuva de pedras superaquecidas começou a cair sobre a cidade. Se aquela erupção tivesse acontecido em outro dia, a cidade não teria sido atingida. Olha que incrível.
Isso porque o vento normalmente soprava na direção sudoeste da cidade, ou seja, direção contrária. Em um dia comum, ele teria levado o gás e as pedras superaquecidas em direção à Baía de Nápoles. Só que naquele dia, justamente naquele dia, infelizmente naquele dia, ele soprou na direção noroeste. A melhor estimativa para a força da erupção é de cerca de 500 vezes uma bomba atômica. Muita gente pensa que o vulcão entrou em erupção e veio daquela forma com a lava destruindo tudo, matando tudo queimado. Mas não foi assim que aconteceu no caso de Pompeia. Primeiro, houve uma explosão e a cidade foi atingida por uma chuva de pedras, diversas pedras incandescentes emitidas pelo vulcão, que durou até o dia seguinte. As pessoas que estavam em Pompeia e que permaneceram vivas depois desse acontecido tentaram se abrigar nas suas casas achando que poderiam se escapar. Mas às 7h30 da manhã seguinte houve uma descarga violenta de gás tóxico e cinzas que devastou a cidade e infiltrou em todos os lugares, queimando todos aqueles que não haviam conseguido escapar. Depois de 2 dias, quando tudo se acalmou, a cidade estava totalmente tomada por cinzas e uma camada branca vulcânica. Segundo os registros encontrados em Pompeia, estima-se que 2.000 cidadãos de um total de 15.000 morreram na cidade devido à erupção. Agora imagina você ir em uma cidade inteira, enorme, enterrada por mais de 1.500 anos. Mas na verdade não foi bem assim. Algumas partes de Pompeia já tinham sido encontradas e descobertas antes. Em 1599, durante uma escavação de um canal subterrâneo, foram descobertas e desenterradas algumas paredes e coberturas com pinturas e inscrições de Pompeia. Porém, um arquiteto da época lá, chamado Domenico Fontana, as cobriu novamente e Pompeia permaneceu desconhecida. Depois disso, a cidade teve que esperar mais 150 anos para ser redescoberta. Existem algumas teorias sobre o fato de Fontana ter enterrado as pinturas. A mais relevante é de que ele achou algumas pinturas eróticas e, como ato de censura da época, ele cobriu novamente. No século XIX, Giuseppe Fiorelli fez escavações em Pompeia. Basicamente, ele acabou descobrindo locais vazios com formato de corpos, porém sem os corpos. Isso aconteceu porque esse vazio era formado por uma camada de cinzas. Logo, ele deduziu que à medida que o corpo ia se deteriorando, um espaço vazio era deixado ali naquele local. Aliás, foi o próprio Fiorelli que desenvolveu a técnica de injetar gesso nesses espaços para recriar as formas das vítimas da tragédia. De forma geral, mais de 1.000 moldes de gessos foram feitos dos mortos de Pompeia. Dentre elas, crianças, idosos, famílias inteiras e até mesmo animais de estimação. Isso porque muitas pessoas morreram juntas, abraçadas, e provavelmente elas já estavam cientes, já sabiam do seu fim iminente. As 2 donzelas aí que todos conhecem, na verdade, eram 2 jovens que poderiam ser amantes. Os 2 corpos entrelaçados permaneceram intactos sobre os escombros de Pompeia durante anos. O abraço das donzelas, como foi chamado e como ficou conhecido, recentemente passou por uma tomografia digital e testes de DNA, que revelaram que se tratavam de 2 homens e não de 2 mulheres. Foi constatado também que não há nenhum grau de parentesco entre os 2 rapazes. O fato também de serem amantes é apenas uma suposição, uma especulação. Quando Pompeia foi redescoberta e escavada no século XVIII, foram encontrados também os esqueletos dos cidadãos. Esses restos mantinham informações vitais desses seres antigos, mostrando a causa de sua morte, seus costumes e seus atributos físicos. Os profissionais que estudavam os restos mortais eram profissionais de diversas áreas e muitos eram da área de saúde. Essas equipes conseguiram descobrir detalhes inacreditáveis sobre as vítimas de Pompeia. Um caso, por exemplo, foi um detalhe descoberto dos dentes das pessoas, os quais eram bastante saudáveis para aquela época. Foi constatado que era muito saudável, além do normal. Os cientistas acreditam que isso se deu ao fato dos habitantes da antiga Pompeia se alimentarem muito bem, seguindo uma dieta que era rica em frutas e vegetais e totalmente pobre em açúcar. Mas também tem outra razão para essas boas condições. São os altos níveis de flúor presentes no ar e na água influenciado pelo vulcão Vesúvio. Com 17.000 anos, o Monte Vesúvio continua sendo o único vulcão ativo na Europa continental e mais de 3 milhões de pessoas vivem em suas redondezas. Aliás, não é à toa que o Monte Vesúvio é considerado o vulcão mais perigoso no mundo. Os cientistas estimam que até hoje ele entrou em erupção cerca de 100 vezes. A última erupção do Monte Vesúvio ocorreu em 1944, durante o auge da Segunda Guerra Mundial. E ainda assim tem muita gente morando por lá. Isso não quer dizer que ele não vai entrar em erupção novamente. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a história da famosa Pompeia. Se gostou, já deixa aquele seu like e a sua inscrição, porque temos muito mais histórias vindo por aí, várias histórias interessantes, e eu adorei contar a história de Pompeia. Então eu deixo aqui meu abraço e até o próximo vídeo.